Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Amém. Isso aí, você pode abrir sua Bíblia no Salmo 137, por favor. Salmo. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam queriam que nós os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como, porém, cantaremos cântico do Senhor em terra estranha? Mas sempre que você ouvir falar de judaísmo, judeu, você tem que remeter a sua mente a um povo alegre. Tanto é que as festas de casamento não eram em um dia como nós hoje estamos acostumados. Uma festa de casamento judaica, ela não é apenas 4 horas. Temos aqui uma ex-judia messiânica, né? Você poderia até me ajudar nesse sentido. A festa judaica, ela durava 7 dias. Por quê? Era um povo festivo, alegre. O judeu gosta de música, ele gosta de dançar, ele gosta de se alegrar. Não entenda dançar, estou falando de secularismo. Eu estou falando que eles gostam, na hora dos momentos de hino, de adoração, eles gostam de festejar. De fato, eles celebram. De fato, eles gostam de viver a alegria, a plenitude. E por que eles são um povo alegre? Porque eles são um povo escolhido. Você não entendeu? Porque a maioria de nós somos escolhidos e decidimos viver uma vida triste. Porque baseamos a nossa alegria por ter bens e não ter Ele. Porque aquele que tem Ele, tem todo o motivo do mundo para ser o mais alegre possível. É por isso que o judeu, ele gosta de extravasar a alegria. Porque eles entendem ser o povo escolhido de Deus, a nação escolhida. Se você falar de judeu, ele não separa o judaísmo de Deus. Para eles, eles são um povo mais do que exclusivo de Deus. Estou falando do pensamento judaico. Um povo alegre por entender que eles são aqueles que foram escolhidos por Deus. Só que o que acontece aqui, o contexto desse salmo, é que no ano de um rei chamado Jeoaquim, o povo escolhido de Deus passou a abandonar Deus, porque muitos de nós nos acostumamos com a presença dele, passamos a achar que é comum estar diante dele. Achamos que esse ambiente que nós estamos aqui é algo normal. É entender que você vem aqui para entrar. Já parou para pensar que você entrando na presença do Todo-Poderoso? É como se Deus tivesse uma sala do trono e falasse assim: pode entrar, eu quero ouvir a sua voz. Nós estamos na coletividade, mas é como se ele tivesse uma audiência. Vai entrando um por vez, que eu quero ouvir a sua oração, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo. É cultuar, é celebrar. Judeu, ele não perde esse momento, ele vive esse momento como se fosse o único e último. Então você que é escolhido ou escolhida de Deus, não pode perder a oportunidade de entrar na presença dele. Porque entrar na presença dele não pode ser algo corriqueiro, algo comum. Não, entrar na presença de Deus é algo extraordinário, que não é dado a qualquer um. É permitido àqueles que estão buscando isso. Eu falei que esse povo escolhido por Deus,
Agora se acostuma com a presença dele e começa a se afastar dele. Se afastar através de quê, Renan? Da desobediência. Nós achamos que é tão comum estar na presença dele que passamos a desobedecer a lei dele. Agora, principalmente com essa pregação dessa super graça, achamos que Deus tolera todos os nossos pecados. Entenda que Ele nos amar é uma coisa, tolerar pecado é outra coisa totalmente diferente. Deus me ama como um pecador, mas Ele não ama e nem passa a mão nas minhas atitudes. Ele me ama como ser, mas Ele odeia o meu comportamento. E o que me baseia então em comportamento, Renan? A palavra dele. A palavra dele é o manual para tudo. Aqui está toda a nossa orientação. Só que o povo agora, mesmo alegre, resolve se distanciar, se afastar da vontade dele. Aí Deus levanta um profeta chamado Jeremias. E Deus começa a falar através de Jeremias: olha, se vocês continuarem por esse caminho, vocês serão escravizados por uma outra nação. Ah, pastor, como assim? Eu, um escolhido de Deus, Deus vai permitir que outra nação venha me escravizar? É porque o método de correção de Deus é diferente do nosso. Entenda que Deus não é um Deus ruim, nem um Deus que castiga. É um Deus que corrige por amor. E às vezes o método da correção dele é permitir que algumas coisas aconteçam na sua vida, com o único objetivo, não de te punir, mas de trazer você de volta para o braço dele. Ele usa o profeta e fala: olha, se arrependam, porque senão vai vir uma outra nação e vai destruir vocês. O povo não ouve e continua a desobedecer. Qual o resultado? Se levanta uma nação chamada Babilônia, comandada pelo rei Nabucodonosor. Os caldeus, eles entram em Jerusalém e destroem tudo. Tudo que trazia alegria para os judeus, eles destroem. Porque todo judeu na sua terra, ele tem proteção de Deus, provisão. Deus falou que a terra iria manar leite e mel. Tinha a presença de Deus, que era o templo, o local onde Deus se revelava ao povo. Só que agora Deus permite que tudo isso que eles achavam que era a segurança deles, fossem destruídas. Porque esse povo agora começa a entender e achar que a segurança dele está em coisas que Deus deu, mas não está. Tem que entender que a segurança está em Deus. Nabucodonosor entra e destrói a terra. Plantação é provisão que vocês acham, terra mana leite e mel, entra e destrói tudo como gafanhoto. Todas as plantações são destruídas. Animais todos são mortos. As muralhas da cidade todas derribadas. O templo, aonde o próprio Deus se revelava, saqueado e destruído. Os habitantes levados cativos. Esses habitantes agora acorrentados, porque sempre que você ouvir a palavra escravizado, cativo, tente lembrar de algum filme de guerra, onde os prisioneiros são maltratados, humilhados, tratados de formas desumanas. Tenta imaginar agora os judeus sendo levados exilados, todos eles com grilhões nas mãos, sendo forçados a trabalhos de escravos, duros. Os judeus eram levados para as beiras dos rios, para fazer tijolos,
E não é à toa que o Salmo inclusive fala sobre isso, que eles estão na beira do rio. Lembra que a Babilônia de Nabucodonosor, inclusive teve construções que foram parte das 7 maravilhas do mundo. Tenta imaginar você, uma pessoa que foi escolhida por Deus, agora vivendo prisões. A alegria já não existe mais. O texto vai dizer que as harpas foram penduradas. Harpas, instrumento, aquele instrumento de música. A instrumentalidade deles foi colocada no alto para mostrar: olha, eu não quero fazer mais nada. Um povo agora que a alegria foi embora, o chamado parece que nunca mais vai voltar. Os dons, os talentos jogados por terra. É esse o contexto que nós lemos. Esse é o contexto do Salmo 137, que é o mesmo contexto que nós ministramos no primeiro culto sobre Ezequiel. Ezequiel está exilado também, um profeta exilado. E dentro do palácio tem outro também exilado, Daniel. Lembra da história de Daniel? Talvez você vai lembrar de Daniel na cova dos leões. Lembra desse homem? Ele aparece na história como um prisioneiro. Tudo no mesmo período. Observe que Deus tem suas manifestações, mesmo em tempo de crise, em ambientes diferentes. Porque tem pessoas que estão achando que a manifestação de Deus é só aqui em cima. Deus se manifesta aqui, se manifesta na técnica, se manifesta nos irmãos que estão servindo, se manifesta na salinha. Deus está se manifestando na rua agora, nesse momento. Está se manifestando a traficante na boca de fumo. Está se manifestando em outras igrejas, em outros locais. É a multiforme graça de Deus. É um Deus que se manifesta em vários, aqueles que quiserem, em local diferente. Eu estou falando isso porque tem pessoas que estão brigando pela mesma coisa. Tem irmãos brigando pelo mesmo chamado, quando não há necessidade disso. Deus busca aqueles que estão disponíveis para ser usado aonde quiser. No mesmo período, tem cativos no rio, tem Ezequiel no rio Quebar, tem Daniel no palácio de Nabucodonosor, todos eles sendo usados por Deus. Eu não preciso brigar com meu irmão, eu não preciso lutar pelo meu irmão. Até porque a nossa luta, a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A tua luta não é para comigo. Nossa luta é muito maior. É contra principados e potestades. É contra governos desse mundo. Talvez os irmãos não saibam, mas no mundo espiritual, quando fala de governo, assim como existe governo terreno, existe no mundo espiritual. No Rio de Janeiro, governa uma entidade, e ela comanda todo o Rio. Nos outros municípios, vem entidades menores. Em bairros, entidades menores. Nas ruas, existem entidades menores. É por isso que nós, como agentes espirituais, nós entramos para destronar Satanás. Quando nós entramos, falando: Satanás, você não tem mais poder sobre essa localidade. A partir de agora, Jesus entregou a chave na nossa mão. Bata em retirada agora. Lembra do Gadareno? Lembra do Gadareno? Antes de Jesus encontrar o Gadareno, Jesus vai atravessar o mar. Ele está atravessando o mar com seus discípulos. Na travessia do mar, o que acontece? Na tempestade, Jesus fala assim: ó, vento, cala-te. A grande pergunta é: o vento fala? Era a potestade que não queria que Jesus atravessasse, que já estava movendo o ambiente para tentar parar Jesus. Só que está tentando parar a pessoa errada. Ele pode tentar parar o Renan, mas Jesus, ele nunca para. É por isso que quando nós vamos em um demônio, nós falamos em nome de Jesus, não em meu nome. Em nome de Jesus.
Ele cria uma tempestade para tentar parar Jesus. Por quê? Havia um governo sobre a cidade de Gadara, aonde Jesus chegou e expulsou. É por isso que o demônio fala assim, ó: por favor, pede para que a gente vá para os porcos, não me tire dessa localidade. Existe um governo. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades desse mundo. É que o inimigo usa pessoas, infelizmente. O inimigo usa quem está desligado. Mas eu sempre tenho sempre em mente que a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Esses homens agora estão assentados, versículo 1: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos, choramos e lembramo-nos de Sião. Em meio a uma crise, um povo escolhido por Deus agora está prostrado. Eu estou falando de um povo escolhido por Deus, que ao invés de agora viver Jesus, eles preferem se prostrar. Eu estou falando de escolhidos de Deus que aqui estão, que ao invés de viver aquilo que Ele confiou a nós, em meio às circunstâncias, preferiram se prostrar. Em meio às dificuldades da vida, preferiram se trancar. Em meio às crises espirituais e existenciais, preferiram não continuar caminhando, mas se sentar. Será que a nossa alegria está condicionada a somente as nossas circunstâncias? Será que a nossa adoração, ela está condicionada somente ao tempo bom? Será que o teu chamado, o teu ministério, aquilo que Deus confiou a você, só vai fluir quando tudo ao seu redor estiver favorável? Quando vir o dia mal, você vai entregar os pontos? Quando vir o dia mal, você vai entregar sua carteirinha? Você vai falar: Jesus, eu não quero mais, eu desisto, parei, vou entregar tudo. Eu estou falando de qualquer um, eu estou falando do povo que foi escolhido por Deus. Não foram eles que escolheram, foi Deus que escolheu eles. E tem muitos aqui que eu estou vendo que foram escolhidos por Ele, mas que em meio às circunstâncias pararam. Pararam, choraram. Você está dizendo que eu não posso chorar? Pode chorar. É normal nós chorarmos. Há tempo para toda coisa debaixo do céu. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Só que eu aprendo uma outra coisa para aqueles que são escolhidos. Isso pode não acontecer com os outros, mas para os escolhidos é o seguinte: ei, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. É o Salmo dizendo para você o seguinte: ei, o choro tem um tempo curto, breve, vai passar, mas por você ser escolhido no outro dia, na viração do dia, a história da tua vida vai mudar, vai vir alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Volto a falar, não estou dizendo que você não deve chorar. Choramos com as perdas, choramos com as portas fechadas, choramos quando as pessoas se afastam de nós, quando perdemos amizade, perdemos credibilidade, perdemos bens, perdemos sonhos. Deve chorar. Tem um momento do luto, mas o que não pode é o choro te consumir e virar uma história. Esse povo está sentado chorando.
E por que eles estão chorando? O texto continua dizendo, porque eles estão lembrando do passado. O que tem levado pessoas à depressão no nosso século, são pessoas presas ao passado. Não conseguem enxergar um futuro que Deus tem. Se frustraram com coisas que aconteceram. Não conseguem virar a página da vida. Derrotas todos nós vamos ter, irmãos. Problemas todos nós vamos enfrentar. Perdas também. O que não pode acontecer é você deixar essas coisas consumir. É achar que ficar trancado num quarto vai resolver. Achar que a harpa pendurada é o melhor para a tua vida. Eu não quero fazer mais nada. Chega. Já me decepcionei muito. Decepcionei com a igreja, com o pastor, com o ministério, com o chamado. Pessoas que eu cuidei me decepcionaram. Ei, enquanto você olhar para pessoas, me desculpa, você sempre vai se decepcionar. Até porque você já decepcionou alguém. Mas quando passarmos a olhar para o autor e consumador da nossa fé, nada nesse mundo vai nos parar. É um povo escolhido por Deus, que está sentado chorando, olhando para trás, lembrando de Sião. Sião é a cidade sagrada de Deus. É o local onde o templo foi construído, a cidade de Jerusalém foi edificada. Eles tinham aquele monte como sagrado, Sião. Só que eles estão chorando por um objeto. Tem pessoas que estão sentadas, escolhidas, sentadas, chorando por algo que não é Deus. É de Deus, mas não é Deus. O chamado é de Deus, mas não é Deus. A vocação é de Deus, mas não é Deus. A igreja é de Deus, mas não é Deus. A função é de Deus, mas não é Deus. Estou chorando porque não me consagraram, porque ninguém me viu, porque fizeram isso, aquilo. Foi Deus? Mas Ele permitiu. Eu estou falando de um que foi escolhido. Eu vou ficar batendo essa tecla, não é qualquer um. Eu estou falando de um povo escolhido por Deus. Pessoas que foram separadas para levar o seu nome. Que agora tem posturas totalmente contrárias àquilo que Deus esperava. Porque o Deus está permitindo, não é para que eles fiquem chorando. Como eu falei, Deus não está permitindo o cativeiro para punir. Teu Deus não é um pai malvado, que fica ali com uma cinta na mão, ou um chinelo na mão batendo, para ver a tua dor. Deus não trabalha assim. A permissão de Deus está ligada a sempre te corrigir, a me corrigir. Então não adianta eu estar vivendo o processo da correção de Deus, a crise que Deus permite acontecer ao meu redor, e eu continuar tendo o mesmo comportamento de criança mimada. Já viu criança mimada? Quando o pai fala, não, eu quero. Aí senta no chão, se joga no mercado, eu quero biscoito. Isso é criança mimada. A criança que foi educada pelo pai, não. Mas por que, pai? Porque o papai não tem. Quando o papai tiver, o papai te dá. Às vezes o papai tem, mas o papai não dá para ensinar ela que nem tudo é assim. Processo. Deus trabalha com metodologias. E vamos ser sinceros, a maioria de nós aprendemos quando as coisas apertam. Deus é especialista a nos ensinar em momentos de crise. Deus é especialista a nos moldar na maior adversidade da nossa vida. Só que agora o povo, versículo 2, existiam salgueiros, árvores
no meio das cidades da Babilônia. Eu estou falando de judeus, nação de Israel, que foi levada preso para a Babilônia. Ao chegar na Babilônia, eles pegam os instrumentos, vão para o cativeiro com o instrumento, sendo o instrumento, mas chega no cativeiro, pendura o instrumento, e no meio da cidade, porque quem quer viver algo, ainda que esteja de biquinho, mas quer viver, pega e esconde. Vou esconder, quando depois ninguém percebeu, pego de volta e volto a tocar. Quando ninguém mais observar, mas agora são eles declarando assim: eu quero botar e deixar exposto, não somente a minha vergonha, mas eu quero deixar exposta a minha insatisfação e o meu desejo não mais ser instrumento. Eles colocam agora as harpas, os instrumentos dele, os dons, os talentos deles, pendurados nos salgueiros. Tem escolhidos que já não cantam mais, que não usam mais o seu instrumento, que penduraram o chamado, penduraram a adoração, penduraram a presença de Deus, penduraram a intimidade, penduraram a alegria, penduraram o prazer, penduraram a oração, penduraram aqueles momentos íntimos, só você e Deus tinha. Não quero mais, chega. Só que vem o versículo 3 e começa a dizer o seguinte: mas aqueles que levaram eles cativos, os soldados que prenderam eles, começaram a pedir canções a eles. Aqueles que atormentavam, que maltratavam eles, queriam se alegrar, dizendo: canta pra gente um hino de Sião. Eu estou falando que os soldados que maltrataram eles, agora estão pedindo: tem como você voltar a ser um instrumento de Deus? Já observou que na vida cristã é assim? Tem pessoas que nos maltratam, nos perseguem, zombam, mas quando estão no aperto, tem como você orar por mim? Ele falando assim: ó, eu acredito que você é um instrumento de Deus, eu estou precisando, será que Deus poderia te usar de novo? Deus é incrível, porque eu estou falando de um povo que falou assim: eu não quero mais ser usado. Aí Deus não levanta um profeta, Deus pega exatamente os inimigos, para mostrar para eles o quanto eles são preciosos, o quanto eles são importantes. Eu estou falando de um inimigo que prendeu eles, maltrataram eles, e agora estão falando assim: ó, o que vocês têm é diferente. Eu maltratei vocês, mas será que vocês poderiam ser instrumento de Deus na minha vida só por um instante? Aqueles hinos que vocês cantam da santidade, será que vocês podem nos alegrar? Vocês estão numa situação adversa, mas não é porque nós temos o poder que nós temos alegria. Hoje nós estamos tristes e precisamos que a sua instrumentalidade volte de novo para nos alegrar. É Deus falando assim: ó, o que você está vivendo pode estar trazendo tristeza, mas o que eu tenho para você é para levar alegria para outros. Você não foi escolhido à toa, eu te escolhi para que a alegria seja manifestada através de você, independente do ambiente que você estiver, independente da dificuldade que você estiver passando, você tem que ser um instrumento de alegria. O que sai da sua boca tem que levar a vida. Tem como vocês cantarem um hino? Por favor. Eu sei que vocês penduraram as harpas, mas se vocês abrirem a boca de vocês, vai sair alegria para minha alma. Deus confia em você ainda. Deus acredita em você ainda. Não importa o que você viveu,
Não importa o que você passou, existe um instrumento que Deus confiou na tua mão. E se for preciso Deus usar o inimigo, Ele vai fazer para te lembrar o quanto que você é importante. E que isso tudo que você está passando é um processo de aprendizagem, para que você retorne e volte a ser usado. Volte a ser usada. E aqui eu encerro. Versículo 4. Como cantaremos canção do Senhor em terra estranha? Os salmistas tiveram um entendimento que muitos de nós precisamos. Existem ambientes que não dá para ter manifestação de Deus. É o salmista dizendo o seguinte: o local aonde eu estou não é propício para a manifestação de Deus. O salmista agora não está se recusando a cantar. Ele entendeu o chamado dele, entendeu a voz de Deus. Ele só está falando assim, ó, só que esse ambiente eu não fui criado para viver. O que sai da minha boca não são apenas palavras, mas eu canto aquilo que eu vivo. Quando eu falo de Sião, eu estou falando de santidade. E como eu posso cantar santidade em terra que não há santidade? Fica de pé comigo, por favor. Diga. Porque eu vim aqui como profeta de Deus para falar à igreja do Senhor. É que não adianta somente entender a sua condição. Você precisa sair desse ambiente que não agrada mais a Deus. Hoje Deus está chamando você de volta para Sião. Entendi, pastor, que eu preciso rever a minha chamada, que eu preciso novamente pegar o meu instrumento, me revestir da instrumentalidade que Deus confiou a mim. E Deus está falando, entendeu? Agora sai desse ambiente de morte, de prisão. Hoje eu estou quebrando todos esses grilhões. Estou te dando liberdade para você sair desse ambiente e voltar para Jerusalém, voltar para a cidade que você nunca deveria ter saído. Mas pastor, tudo foi destruído nessa cidade. O local de espiritualidade foi destruído. As muralhas da minha cidade foram destruídas. Eu não tenho mais proteção, eu não tenho mais guarnição, eu não tenho mais provisão, eu não tenho nem mais local para orar, eu não tenho mais ambiente espiritual. Como que eu vou fazer? Pode ficar tranquilo, que Deus vai enviar pessoas para te ajudar a reconstruir essa cidade. E outra coisa, você não vai ficar como uma pessoa passiva. Deus quer te usar para reconstruir tudo que foi derrubado pelo inimigo. Até quando você vai ficar preso ou presa, cativo pelo inimigo? Hoje Deus te chama para uma reconstrução, reconstrução de identidade, reconstrução de ambiente, reconstrução da promessa. Se você é essa pessoa que gostaria de reconstruir todo o seu chamado, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente. Eu quero orar por você.